Ana, Jaísa. Eu vou precisar de mais 6 nomes, né? São 8 equipes. A gente vai ter 8 equipes. Rosa, pronto. Camila, ótimo. Vão colocando aí que a gente vai preparando o sorteio aqui. Eu vou colocando aqui a numeração. Então, até o dia 24 de novembro, vocês enviam lá no Unileão Digital, eu vou abrir uma aba no dia 24 para que vocês postem até a meia-noite do dia 24, né, 23 horas e 59 minutos, esse relatório. Mais importante do que a síntese do filme, que vocês deverão trazer no relatório para que eu possa perceber se realmente foi assistido, né, se foi bem compreendido, é que vocês façam a relação com os princípios do direito ambiental, com a legislação que a gente está estudando, porque isso é que vai realmente, né, ajudar no aprofundamento aí do nosso conteúdo. Vou colocar aqui no papelzinho. Vamos ver quantos já temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltam 2 pessoas. São 8 pessoas. Isso, até 6 no grupo, exatamente. E aí, 8 equipes. É até difícil saber, né? Assim, a turma de vocês tem mais de 50 pessoas, mas eu estava até dando uma olhada no histórico das nossas aulas, nunca tem mais do que 30 pessoas, né? Então, eu nem sei se realmente a turma tem essa quantidade toda, ou se é porque a galera trancou, desistiu, enfim, da disciplina. Até na nossa prova de AV, 42 pessoas fizeram a avaliação, né? Tem uma galera aí meio desaparecida. Preciso de mais 2 nomes, gente, para a gente fazer o sorteio. Professora. Oi, Renê. No caso, a senhora vai fazer o sorteio dos vídeos, né, para dividir por equipe. Aí a equipe, nós é que vamos ficar responsáveis para formar, não é isso? Isso, exatamente. Perfeito. Eu não gosto muito dessa questão de dividir as equipes, porque às vezes a gente fica com uma pessoa no grupo, né, que a gente não conhece, se comunica pouco, e agora nesse período remoto mais ainda. Às vezes tem a facilidade de morar na mesma cidade, de ser próximo, enfim. Como eu não conheço as nuances, eu sempre prefiro que vocês mesmos se dividam. Eloy, pronto, mais um. Agora só falta uma pessoa para a gente poder, né, mais um grupo. E aí aquela coisa, viu, gente? Ó, por exemplo, na equipe de Taliane, só tem... Na equipe de Taliane só faltam 3 pessoas. Aliás, só tem 3 pessoas. Se por acaso, Taliane, ninguém mais vier falar contigo, ficam as 3 pessoas. Vocês fazem aí em trio, não tem problema nenhum. Pode ser até 6 pessoas, né, o grupo. Mas acho que o mais importante é não recepcionar alguém que só quer colocar o nome, né, no trabalho. O mais importante é que haja mesmo aí o comprometimento de todos. Mas se por acaso não chegar aos 6, tem problema não. Ó, Sandy, inclusive pode ser uma opção para ti, né? Porque se tu tá sem grupo, aí na Taliane ainda tem 3 vagas. Eu acho que já tem 7 pessoas aqui, né? 7 líderes. Eu vou fazer o sorteio e aí a gente fica com um filme na manga, né? Se por acaso aparecer mais pessoas e tal, a gente pode formar mais um grupo. Só contextualizar para vocês, gente, esse filme Home, né, nosso lá, ele está disponível no YouTube, é uma produção um pouquinho antiga, é do início dos anos 2000, acho que, se não me engano, é de 2005, por aí,
E é um estudo sobre os impactos, né, que o meio ambiente ele vem sofrendo por conta da intensa degradação ambiental. E aí ele vai fazer em várias áreas, assim, do meio ambiente natural. Ele vai refletir questão de águas, né, vai refletir poluição do ar, e mostrando todo o desequilíbrio ecológico, né, que em vários pontos diferentes do planeta a gente já pode sentir em virtude da degradação. O Cowspiracy, ele também está no YouTube, Conspiração da Vaca, né? Eu acho muito, muito interessante. É uma crítica a essa ideia de sustentabilidade que acha que a gente individualmente vai conseguir resolver os problemas do planeta, por exemplo, economizando água no banho, não deixando uma torneira aberta, etc. Né? O autor, aí, o diretor, quis provar que o problema é muito mais embaixo e está muito relacionado com a pecuária, né? A pecuária é colocada como uma das atividades mais poluidoras do planeta, onde a gente mais vai ter gasto de água, onde a gente mais vai ter problemas para a manutenção do equilíbrio ecológico, florestas e mais florestas são devastadas continuamente para que a gente possa criar pasto, né? E é uma reflexão sobre, inclusive, essa possibilidade de uma nova cultura de redução de carne vermelha. Então, é sobre isso. O 3, o Seremos História, é um documentário que também está no YouTube, foi produzido pelo Leonardo DiCaprio, né, e vai bem dentro dessa pegada apocalíptica de que talvez o planeta não suporte até os anos 50 dos anos 2000, né, que nós estamos no século 21, 2050, a previsão de um grande colapso em razão da produção excessiva de plástico, em razão da intensa degradação, e ele entrevistou pessoas da ONU, cientistas de todo mundo, né, sobre essa questão, por isso o título, né, será que nós seremos história? A história de uma geração responsável por uma grande catástrofe que poderia ter sido evitada, mas que pela ausência de mudança de comportamentos acabou permitindo que o caos se instalasse. Então, gira em torno disso. 4, Minimalismo, é um documentário que está na Netflix, né? É um documentário sobre um estilo de vida em que a gente deve abandonar o supérfluo, em que a gente deve viver com o essencial, vai ter uma relação profunda com o combate ao consumismo, né? A ideia de que quanto mais a gente consome, mais também a chance de degradar, né, o planeta, e também de nos tornarmos pessoas vazias, superficiais, etc. Então, o minimalismo é sobre isso. 5, é um documentário, Lixo Extraordinário, está disponível no YouTube, um documentário que foi produzido, se não me engano, ainda nos anos 90, foi premiado internacionalmente, vocês certamente devem conhecer, é antigo e bem famoso. É uma comunidade que vivia em um lixão, né, completamente sem acesso a condições mínimas sanitárias, de saúde, etc. E esse produtor, ele foi fazer um documentário lá sobre a vida no lixão, né, e conhece essas pessoas e as envolve, né, num processo até mesmo de ressocialização, digamos assim. Vai ter tudo a ver com o conteúdo que a gente começa a estudar na semana que vem, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que vai tratar justamente sobre essa legislação que propõe a erradicação dos lixões, a criação dos aterros sanitários. É muito, muito bacana. 6, Oceanos de Plástico, também está na Netflix, é um documentário basicamente sobre o quão os nossos mares, né, o quão os oceanos, eles estão ficando completamente lotados de resíduos, especialmente de plástico, essa discussão sobre o uso das garrafas PET, né, o quão a biodiversidade marinha vem sendo reduzida, quais os impactos, né, que isso pode provocar para a possibilidade de nós não termos continuidade da vida no planeta em razão desse tipo de degradação. 7, Lei de Águas, o novo Código Florestal. Esse, gente, eu queria que vocês dessem bastante atenção a esse, eu vou até repetir. Lei de Águas, o novo Código Florestal. Esse aqui, uma determinada equipe vai ficar, mas seria extremamente importante que todas vocês assistissem esse documentário. É um documentário que vai narrar todos os bastidores
da elaboração do Código Florestal que está em vigência hoje, né? O famigerado Código Florestal de 2012. Foram entrevistados deputados, senadores, cientistas ambientalistas, né? Todos os bastidores que envolveram a produção do Código Florestal estão muito bem narrados, né, nesse documentário. Ele está disponível no YouTube. É extremamente importante para a gente entender o conteúdo que a gente começa de hoje a 15 dias, que é o novo Código Florestal. Não deixem de assistir, é assim, bem importante mesmo para a nossa disciplina. Então, Lei de Águas. E o último, né, Erin Brockovich, eu acho que vocês também devem conhecer, porque é uma produção antiga, né, até com a Julia Roberts, e esse aí é sobre uma advogada, na verdade ela nem é advogada na época, ela era uma assistente, né, no escritório de advocacia, e ela vai se envolver com uma causa ambiental, né, pessoas de uma história real, aconteceu nos Estados Unidos, de uma comunidade que estava desenvolvendo sérios problemas de saúde, inclusive câncer, e ninguém sabia, né, qual era a razão. E a razão é a poluição, né, de um reservatório de água que abastece aquele bairro, que abastece aquela cidade, e onde há o despejo, né, de um tipo de resíduo que é extremamente perigoso, prejudicial à saúde. Tem tudo a ver com o que a gente estava estudando, né, sobre licenciamento ambiental, princípio da prevenção, da precaução, e ela vai atuar como uma advogada ambientalista, né, no filme. Muito inspirador, muito, muito bacana, muito, muito bom mesmo. E ele está disponível na Netflix. Então, essas são as minhas indicações para vocês. O Seremos História, do Leonardo DiCaprio, eu até já tinha pedido que vocês... Eu não sei se foi vocês ou se foi a turma de sustentabilidade, mas eu acho que eu já tinha pedido também para que você... Pronto, a Taliane disse aqui, beleza. Esse do Leonardo DiCaprio eu já tinha pedido, né, que vocês assistissem, então ficam aí essas recomendações e eu acho que pode ajudar bastante. O professor Otto está pedindo aqui para entrar, acho que ele deve ter algum aviso para vocês. Deixa eu só ver aqui. Bom dia, professor Otto. Professor? Ou não? Eu vi, acho que Otto, coordenador direito aqui, mas talvez tenha visto errado. Deixa eu ver se alguém falou comigo aqui no WhatsApp. Não. Bom, então vamos lá ao sorteio, tá certo? Eu vou aqui, estou com os papeizinhos e vou chamando. A primeira pessoa que colocou aqui foi a Juliana, né? Ou não? Pronto, Juliana. Vou sortear agora, tá, Juliana, a tua equipe. Três vai ser Seremos História. Tá bom? Do Leonardo DiCaprio. Então, a equipe da Juliana, filme 3, Seremos História. Vou agora sortear o da Jaísa. Cinco. A equipe da Jaísa vai ficar com o filme 5. Lixo Extraordinário. É um conteúdo... Desculpa, viu, gente? Vou fechar aqui por conta do liquidificador. Sugiro até que vocês deixem para assistir, Jaís, a partir da semana que vem, talvez, para já contextualizar com o conteúdo da aula, né? Que vai ser Política Nacional de Resíduos Sólidos. Rosa. Vou sortear agora a equipe da Rosa. Rosa vai ficar com 7, a equipe da Rosa, filme 7, Lei de Águas, o novo Código Florestal. Esse que é essencial, que todos vocês devem assistir.
Camila. Camila vai ficar com o filme 1, a equipe de Camila é 1. Qual é o filme 1? Home, Nosso Lar. Vou agora para a equipe do Renê. Renê, vocês vão ficar com o filme 4. O filme 4, que é Minimalismo. Tudo a ver também com a aula da semana que vem, Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Redução do consumo, está dentro da lógica da economia circular. Valdemira. Valdemira vai ficar com o filme 6, a tua equipe fica com o filme 6, Oceanos de Plástico. Em todos eles, gente, vai ser fundamental relacionar os princípios do direito ambiental. Eloy. Eloy ficou com o 8. O filme 8 é o da Erin. Muito, muito bom. Um dos meus preferidos. Ok. E aí a gente ficou com um filme, gente, né, aqui que vai ficar para uma possível equipe que alguém, na próxima aula, semana que vem, diga, olha, professora, estamos aqui 3 ou 4 pessoas, né, 5 pessoas, nós estamos sem grupo, e aí, se quiserem, dá para formar, então, uma nova equipe, e essa nova equipe fica com o filme 2. Qual é o filme 2? Cowspiracy. É um dos mais legais, inclusive. Que pena que não saiu aqui. Então, ficamos com o Cowspiracy como uma opção para, de repente, um grupo aí de pessoas, representante de turma, já aproveita, por gentileza, para colocar essa opção aí no grupo da sala. Vocês, o representante, a representante, faz isso para mim, por favor. Avisa que vai ter a parcial 2 de Direito Ambiental, que vai ser um trabalho em equipe e que existe a possibilidade de se formar mais um grupo, porque ficou um filme sem nenhuma equipe estar responsável. E o nome do filme é Cowspiracy e ele está disponível lá no YouTube. Combinado? Vocês passam aí esse recado para mim, por gentileza, para que o pessoal possa se organizar. E vamos agora dar continuidade, né, ao nosso estudo sobre a Lei de Crimes Ambientais. Eu vou selecionar aqui para vocês, como a gente, né, já fez com outros conteúdos, aqueles artigos que são os mais relevantes. Não é algo que a gente tenha muita doutrina para ser comentada, né? A cobrança desse assunto, ela acontece muito ligada à literalidade da norma. Então, o que a gente vai fazer aqui é um comentário geral à legislação, que a gente já fez isso na aula passada, né? E agora a gente vem para destacar, comentar, aprofundar os artigos que são mais cobrados, né? Que vão envolver as circunstâncias qualificadoras, as atenuantes, né? Alguns tipos aqui, alguns crimes ambientais específicos. E aí é para isso que a gente está aqui hoje, né? O ideal é que a gente conclua tudo isso na terça-feira da semana que vem, quando a gente já começa, né, conteúdo novo. Eu vou deixar para vocês hoje à tarde, além do modelo da parcial 2, eu vou deixar um conjunto de questões, para a gente já não perder tempo na terça-feira. Vocês já tentem resolver aqui ao longo da semana, do final de semana, sobre licenciamento ambiental e lei de crimes ambientais, né, os últimos conteúdos que a gente estudou. E aí, na terça, a gente já começa a aula resolvendo, dando gabarito, para poder iniciarmos aí
o nosso conteúdo novo. Tiramos as dúvidas, né? E aí já seguimos com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Combinado, pessoal? Dessa forma, vocês tentam encontrar aí um tempinho para resolver essas questões, por favor. Sim, professora. Professora, deixa eu te falar, tem como você falar um pouquinho sobre o filme Oceanos de Plástico? Esse vai ser um filme bem ligado à dimensão ambiental, à dimensão natural do meio ambiente, né? Trata basicamente disso que o título mesmo traz, é a questão da poluição dos mares, né? Pelo uso excessivo de plástico, especialmente quando a gente vai consumir questões envolvendo garrafa PET, embalagem, sacolas. E aí, basicamente, o filme vai tratar disso, né? Sobre o quão os oceanos estão prejudicados, a biodiversidade marinha está sendo reduzida e quais são os impactos negativos que isso vai trazer, certamente, não somente para essa realidade do meio ambiente natural, mas para a nossa vida, né? Quando esse limite de poluição chegar a um nível de saturação em que, de fato, a gente não tenha mais condição de continuar convivendo com o problema. Vou até deixar aqui. Ok, obrigada, professora. Nada. Ele é um filme também relativamente antigo, né, de 2016. Estou vendo, acabei de abrir aqui e estou vendo que ele está também na Netflix, tá bom, gente? Eu nem sei se ainda está no YouTube, mas eu acho que ele está, parece que não está mais no YouTube, só está na Netflix. Não é filme, né, assim, é um documentário. Vocês conseguem até, se acharem por bem, fazer um link com essa questão da pandemia, né, sobre o quão situações que colocam em risco a vida humana podem estar diretamente relacionadas a problemas ambientais, né? Esse não cuidado com o meio ambiente natural pode provocar outros desequilíbrios sistêmicos, né? Resultando em situações pandêmicas. Eu acho que tudo isso fica bem claro, né? Dentro da discussão do filme. Não acho que vai ter nenhum chato, não, viu, meu povo? Se vocês, inclusive, quiserem, salvem aí o nome, né? Anotem ou tirem uma copia aí do chat. Eu acho que vale a pena que todos vocês, se vocês pudessem assistir a todos, né, todos esses filmes, seria o ideal. Porque uma coisa é a gente falar aqui no campo abstrato, né, às vezes a gente está em casa no ar-condicionado ou com o ventilador ligado, tudo bem, tudo certo, barriga cheia, graças a Deus. E outra coisa é a gente conseguir visualizar, né, a coisa ao vivo e a cores ali, né? Parece que dá uma possibilidade de reflexão maior. E aí, como todos eles têm relação direta com conteúdos que a gente estudou aqui em sala, se vocês se organizassem, né, assim, que principalmente quem gosta, né, no final de semana não resiste a um Netflix, eu sempre brinco com os meus alunos dizendo isso, né, que a gente deve aliar o útil ao agradável. Eu mesma faço isso, eu adoro ver filme no final de semana, no domingo, normalmente à noite, aqui o programa é esse, mas eu gosto de escolher algo que vá me acrescentar em algo, sabe? Algum conteúdo que tem relação com história, com o meio ambiente, porque aí a gente está descansando, mas também está exercitando aí, né? Fazendo academia de inteligência, ganhando em repertório, fortalecendo o imaginário, né? Não só vendo coisa aleatória, que às vezes não traz nenhum tipo de reflexão. Enfim, bora lá. Essa lei 9.605, como eu apelidei para vocês, né, diz que era uma lei mamãe, que era uma lei que as penalidades elas são um pouco gravosas, etc. Eu lembro que a gente refletiu sobre isso, né, de que, apesar disso, nós não podemos deixar de reconhecer o grande avanço que ela representa, né, se a gente pensar que as questões de degradação ao meio ambiente, ou elas não estavam previstas, né, ou então elas estavam apenas contando como uma contravenção. É ótimo a gente perceber também o grande avanço da possibilidade da responsabilização penal das pessoas jurídicas. Então, ela traz avanços ao mesmo tempo em que ela deixa a desejar, digamos assim, no seu caráter mais coercitivo, né, punitivo. Então, a gente, na semana passada, falou, né, que as pessoas jurídicas, para serem responsabilizadas, nós vamos precisar criar demonstrar esse nexo de causalidade
entre o dano e que a infração cometida tenha sido provocada, né, tenha sido uma decisão do representante legal ou contratual ou do seu órgão colegiado no interesse ou no benefício da sua entidade. Gravem isso, esse artigo 3º, ele é extremamente cobrado, ele é extremamente importante para que a gente possa realmente... Vocês sabem que essa possibilidade de punir, né, responsabilizar penalmente pessoa jurídica é uma inovação trazida por essa legislação, e aí é muito importante a gente entender que não é simplesmente, né, acusar determinada empresa da prática do crime, e aí a empresa já vai responder com seu patrimônio, etc. e tal. É preciso que a gente demonstre esse nexo, né, de que foi o representante legal ou contratual, ou então foi o órgão colegiado que tomou a decisão, que teve como reflexo, teve como resultado, né, esse dano ao meio ambiente. E essa decisão foi tomada em benefício no interesse da sua entidade. Por exemplo, a não atualização da licença ambiental, né? A pessoa tem essa responsabilidade, não tomou as medidas previstas lá na licença, que eram medidas mitigadoras, e isso foi uma decisão tomada pelo representante legal, por exemplo. Isso gerou o dano, e essa decisão foi tomada em benefício da empresa, pensando que haveria uma economia, teria uma margem maior de lucro, se não precisasse gastar com as etapas desse licenciamento ou aplicar as medidas mitigadoras que estavam previstas na licença. Então, a gente vê aí de forma muito clara a prática do crime ambiental e que foi uma decisão desse representante e que a decisão foi motivada pelos interesses particulares daquela empresa. Então, isso é muito importante. Eu vou deixar uma questão sobre isso para vocês, envolvendo duas situações concretas, né? A Samarco, né? Toda aquela questão que a gente vivenciou, infelizmente, né? Nessa última década. As pessoas chamam de desastres ambientais, né? Aí o desastre ambiental de Brumadinho, desastre porcaria nenhuma, né? Os crimes ambientais. Inclusive com uma das maiores indenizações já aplicadas no Brasil, né? A maior, por assim dizer, para a Vale, agora recentemente, por conta da prática, né, de crime ambiental. Então, vou deixar duas reflexões sobre isso nas questões que vocês têm para resolver, que a gente vai comentar o gabarito na semana que vem, até para que a gente possa relacionar, né, esse conteúdo aos casos concretos que já aconteceram aí no nosso país. E aí, outra coisa extremamente importante, o parágrafo único é algo que nós sabemos por óbvio dos nossos conhecimentos em direito penal, né? Que a responsabilidade da pessoa jurídica não vai excluir a responsabilidade das pessoas físicas que tenham sido autoras, coautoras, partícipes do mesmo fato. Agora, o artigo 4º, gente, ele é super importante, ele também é muito, muito, muito cobrado, que é a questão da desconsideração da pessoa jurídica, sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Isso aqui é fundamental, né? Porque se poderia alegar, nós estamos aqui decretando falência, né? A empresa não tem patrimônio suficiente para que a gente possa indenizar as vítimas ou para que a gente possa fazer a reparação ao meio ambiente natural, de acordo com o que tiver sido indicado, né, pela ciência, e aí, por conta disso, deixa por isso mesmo. Então, de forma alguma, esse artigo 4º é excelente, ele é fundamental, ele é uma das coisas que a gente precisa elogiar dentro da legislação, que, nesse caso, a empresa, a pessoa jurídica, não tem patrimônio suficiente para que a gente indenize as vítimas, para que a gente repare o dano, não tem problema. Nós iremos desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica, nós iremos atingir o patrimônio particular, o patrimônio pessoal, né, das pessoas físicas que estão envolvidas aí que sejam os representantes legais ou contratuais, ou que compõem lá o seu órgão colegiado, para que a gente possa fazer esse ressarcimento. Fiquem atentos, é típica questão de concurso, é típica questão de prova aberta, né? Situações concretas nesse sentido, cobrando nessa perspectiva, né? Que a empresa não teria patrimônio, como é que se vai resolver, se existe como resolver, se
E aí a ideia é sempre trazer a teoria da desconsideração da personalidade, né, da pessoa jurídica, quando isso obstar a solução dos prejuízos causados ao meio ambiente. Vocês vão amparar isso no artigo 4º da Lei 9.605 de 98, tá bom? Por isso que a nossa prova ela é fácil, né? Por isso que a nossa AV1 ela foi tranquila. A gente teve um rendimento muito bom da turma, porque eu não vou cobrar diferente do que eu estou explicando aqui em sala, né? Então, eu explico para vocês, é uma cobrança que acontece a nível de concurso, etc., e é a mesma que eu vou trazer para dentro da nossa prova. Então, fiquem bem atentos a esses artigos que eu destaco quando a gente está vendo, assim, essas legislações, porque é nisso que a gente vai cobrar. Francilda, tem doutrina? Tem, meu amor. Toda doutrina de direito ambiental que você pegar, do Frederico Amado, que eu acho que é a mais superficial do ponto de vista de embasamento científico, porque ele é o cara que escreve para concurso, inclusive eu recomendo muitíssimo, é um livro ótimo para quem quer fazer concurso, da Juspodivum, pega o direito ambiental, mastiga todinho. Então, o Frederico Amado vai trazer essa explicação doutrinária nesse sentido, até aquelas doutrinas mais complexas, mais abalizadas, mais robustas, como, por exemplo, o Celso Pacheco Fiorillo e o Edson Milaré. Todos vão trazer uma explicação doutrinária, né, nesse sentido, de que para a garantia do princípio da proteção, para a garantia do princípio da prevenção, precaução. Por isso que a gente vai poder, sim, desconsiderar essa personalidade, porque o meio ambiente, ele é de todos, né? Se alguém diz assim, mas isso é um absurdo, porque o patrimônio dos sujeitos, a gente não pode confundir, mas o meio ambiente é de todos. A gente vai entrar com o princípio da ponderação, né, que os tribunais superiores tanto gostam. Nós precisamos ponderar. O que é menos gravoso? É deixar um prejuízo para o mundo inteiro, porque nós sabemos que o princípio que rege o direito ambiental é o da ubiquidade, ou seja, se acontece um prejuízo ambiental lá em Minas Gerais, né, lá numa cidade que eu nem conhecia, nem sabia que tinha no mapa, isso me atinge aqui em Juazeiro do Norte, me atinge na Alemanha, na China, onde for, porque o meio ambiente ele é um só. Então, é melhor deixar o prejuízo para todos acontecer, ou a gente se utilizar do patrimônio individual de um sujeito que é responsável diretamente por esse ato, para que o prejuízo seja menor. Então, ponderando, a gente observa que é melhor, então, nesse caso, permitir que sim, que a gente tenha essa possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica. Então, essa, sem sombra de dúvida, eu digo sem medo de errar e sem querer bancar a profetisa, que é uma das coisas que vocês mais verão quando vocês forem resolver questões e possivelmente vocês forem ser cobrados disso em âmbito de concurso. Então, dessa primeira parte, vamos destacar o artigo 3º e o artigo 4º. Beleza, gente? Vamos agora para a questão da aplicação da pena. Artigo 6º, gente, tudo aqui, olha, do artigo 6º até o 10º, são coisas assim que quem quer fazer prova nessa área, né, de direito ambiental, delegados e delegadas, membros do Ministério Público, magistrados, essa galera aí tem que se apaixonar por essa legislação, especificamente por esses próximos artigos, né? É o pau que rola, é o que mais vai aparecer, e a Lei de Crimes Ambientais é uma campeã. Se eu fosse dizer para vocês assim, Francilda, da tua experiência, né, pesquisando, mapeando essas questões, essas provas, né, qual a legislação que você vê que é a mais cobrada? Sem sombra de dúvidas, não é a Política Nacional do Meio Ambiente, não é a Lei de Resíduos Sólidos, não é o Código Florestal, é a Lei de Crimes Ambientais. Ela é campeã. Essas outras todas que eu estou citando também são bastante cobradas, mas sem sombra de dúvidas, a Lei de Crimes Ambientais é a que mais aparece. Então, deem, assim, um destaque muito grande nos estudos de vocês, porque eu não tenho mais como ajudá-los forçando que vocês memorizem, né? Porque quando a gente tem o instrumento da prova presencialmente, eu digo, meu povo, eu vou cobrar.
E aí você precisa memorizar para levar, né, esse conhecimento para fazer a prova. Agora, numa prova pesquisada, você tem como consultar aí e resolver de boas. Mas lembre-se, não será essa a regra, né? Quando você for participar aí dos certames. Então, tenta desde já fazer o esforço da construção dos mapas mentais para esses próximos artigos aqui. O artigo 6º vai tratar, né, da questão da gradação da penalidade, né, dosimetria. A autoridade competente vai observar, tanto para impor quanto para majorar, né, a penalidade, a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Esse inciso eu já estou velha de tanto ver, né, sendo confundido. Se coloca o seguinte, que a autoridade ela vai impor a penalidade levando em consideração a gravidade do ato. E aí diz que a gravidade do ato vai depender das consequências econômicas e financeiras, né, do prejuízo financeiro, tudo isso está errado. Lembrem desse detalhe. Claro, para poder impor a pena, para poder majorar essa pena, eu vou levar em consideração a gravidade do ato. Quanto mais grave, maior a pena. Ok, ótimo. E como é que eu vou saber o que é grave? O que é mais grave e o que é menos grave? O que são dois os critérios. É mais grave aquilo que causar maior dano à saúde pública, maior dano ao meio ambiente. E a interpretação que os tribunais fazem de meio ambiente aqui, com relação a esse artigo 6º, é muito ligada ao meio ambiente natural, viu, gente? É especialmente ligada ao meio ambiente natural. E como que eu vou saber que é menos grave? É menos grave aquilo que causou menor, né, um prejuízo pequeno para a saúde pública e para o meio ambiente. Então, não são os prejuízos financeiros, né? Não são os prejuízos ao trabalho que vão garantir uma penalidade maior, né, mais gravosa, mas sim essa questão do atingimento da saúde pública e do meio ambiente. Lembrem disso para não cair em casca de banana. E para conseguir justificar bem na prova, né? Porque é que, lembrem, né? Quem avisa, amigo é. 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Outra casca de banana grande, esse inciso 2. Sabe por quê, gente? Porque quando diz assim, que para impor a penalidade e para poder fazer a gradação dessa penalidade, se levará em consideração os antecedentes do infrator, a galera às vezes para por aí. E aí a questão traz que o sujeito já cometeu estelionato, o sujeito está envolvido com tráfico, o sujeito tráfico de drogas, né? Tráfico de entorpecentes, o sujeito já cometeu homicídio, tem de tudo na ficha dessa pessoa lá da questão do concurso. E aí se pergunta, né, se vai esse histórico, esses antecedentes, né, se isso vai impactar. E a galera vai, né, no efeito manada dizendo que sim, porque no artigo 6º, inciso 2, uma das questões que vai ser levada em consideração para impor e para fazer a gradação dessa penalidade são os antecedentes do infrator. E isso está completamente errado, porque o que a gente vai levar em consideração, se o sujeito matou, estuprou, roubou, é um estelionatário, é um problema, né, péssimo para a sociedade, para ele, etc., mas isso não vai impactar na imposição e na gradação da penalidade em crime ambiental. No crime ambiental, a gente vai levar em consideração somente antecedentes ligados ao interesse ambiental. Então, não é a primeira vez que essa pessoa maltrata animal. Não é a primeira vez que essa pessoa está traficando um animal silvestre. Não é a primeira vez que essa pessoa está desenvolvendo uma atividade poluidora sem que seja realizado o licenciamento ambiental. Então, realmente, essa pessoa tem antecedentes. Então, nesse caso, eu vou levar em consideração, provavelmente eu vou ter aqui uma situação, né, que essa penalidade ela vai ser mais gravosa, por quê? Porque esse infrator ele tem antecedentes quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. É nessas horas que eu vejo quem está assistindo e quem não está assistindo às aulas. Vocês vão ver só como, se eu colocar uma questão como essa na prova, vai acontecer de alguém dizer que vai ser levado em consideração. E normalmente é alguém que não vem assistindo às aulas, né? Foi o que aconteceu na questão do parecer.
né, que muita gente desconsiderou a multidimensionalidade do meio ambiente, mas a gente tinha tratado sobre isso. Então, fica atento, fica atenta. E a última questão aí que a gente deve levar em consideração é a situação econômica do infrator no caso de multa, né? Aqui tem tudo a ver com o princípio da dignidade da pessoa humana, aqui tem tudo a ver com a ideia de que a penalidade, ela tem que ter um caráter educativo, não é para deixar o sujeito em situação de miserabilidade, né, em situação econômica desconfortável para si ou para a sua família. É óbvio que se o sujeito que cometeu o crime ambiental é o Luciano Huck, essa multa, ela pode ser uma multa de valor milionário. É claro que se a pessoa que cometeu esse crime ambiental é um agricultor, né, que vive ali de uma economia de subsistência, o valor dessa multa não pode chegar nem próximo a isso. Então, a situação econômica do infrator é algo que não pode ser desconsiderado no caso da aplicação da pena de multa. Gente, vamos trabalhar com a memorização, então, quando você estiver lá diante de uma questão, atenção assinantes do Que-Concurso, vão lá tirar a prova, vejam que eu não estou mentindo, né? Coloca lá, seleciona questões sobre lei de crimes ambientais, vai aparecer uma porrada de questão trazendo esses incisos aqui. Então, o que é que eu devo levar em consideração? Eu, delegado, eu, autoridade policial, né? Na hora em que eu vou fazer essa questão, qual seria a pena para impor e para agradar, né? Para a gente fazer a gradação. Eu vou levar em consideração a gravidade do fato, levando em consideração que eu vou considerar grave aquilo que provoca dano à saúde pública e ao meio ambiente, né? Eu vou levar em consideração os antecedentes desse infrator, mas no que diz respeito à legislação ambiental, e no caso da pena de multa, eu vou levar em consideração a situação econômica desse infrator, né? Profunda relação aí com a ideia de que essa penalidade, ela tem que ter caráter educativo. Tranquilo, gente? Fale lá, Renê. Professora, no caso desse inciso terceiro aí, inciso 3, ele não vai de contra o artigo 5º, não, em tratamento desigual? Porque, assim, vamos supor que a degradação que o infrator causou à natureza, ao meio ambiente, possa ser, como é que eu posso falar? Possa ser de tal forma consertada, entre aspas, um determinado valor. Aí o cara é um milionário, como você falou, Luciano Huck. Seria correta a aplicação de uma multa com base na situação econômica dele, sendo que o valor da multa necessário para recuperar aquela degradação causada ao meio ambiente seria bem menor? Ah, não, Renê, mas não é nesse sentido que a gente está colocando, não, viu? Ótima pergunta. Bom, porque a gente, de repente, né, fala uma coisa e pode ficar até mal explicado. E esse exemplo do Luciano Huck, gente, é um exemplo real, que eu também vou deixar numa questão para vocês hoje à tarde. Vocês sabem que o Luciano Huck, ele construiu uma praia particular, né, no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, ali quando o Sérgio Cabral era o governador do Rio de Janeiro. E completamente ilegal, feria toda a legislação ambiental. E só recentemente, inclusive, né, que houve o final dessa ação e ele acabou sendo multado, né, e realmente foi uma multa milionária. Mas vamos lá, então, o exemplo do Luciano Huck aqui não enfim, né, para aqueles que de repente gostam, não é ligado a ele, não. É baseado em um fato real que eu vou colocar, inclusive, para vocês nas nossas questões. E sobre isso que Renê está dizendo, eu vou dividir em duas partes a minha resposta. Primeiro, para a gente falar sobre o princípio da isonomia. Vocês já sabem disso, mas eu vou, né, doutrinariamente trazer só para reforçar. O princípio da igualdade, ele não garante, né, o princípio da isonomia, ele não garante essa isonomia absoluta, né, em que todos serão tratados de forma igual, independentemente da situação, da circunstância. Nós sabemos que o princípio da isonomia nos garante que a gente trata os iguais como iguais e os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualam, né? Então, eu não posso tratar o agricultor que recebe por mês um salário mínimo da mesma forma que eu vou tratar o empresário milionário. Por quê? Porque eles não estão em uma situação igual, eles estão em situação desigual. E aí é por isso que eu vou precisar, né, separar, tratar de forma diferente. Então, essa é uma primeira questão. E a segunda, que é com relação ao quantitativo, né, ao valor dessa multa,
nós não podemos também provocar isso que você, né, trouxe, Renê, né, que a gente vai colocar um valor exorbitante só porque a gente sabe que o sujeito é milionário, então a gente vai se aproveitar para poder, né, desculpa aí a expressão popular, meter o aço para conseguir, então, uma multa milionária. Não, de forma alguma. A questão precisa ser observado, né, pela autoridade competente aí duas questões. O valor precisa ser suficiente para as ações de recuperação ou melhoria, né, dessa, que no caso vai ser recuperação, né, mas que pode implicar indiretamente em melhoria da qualidade ambiental, e é preciso também que haja o papel educativo, né, que esse valor também não seja tão irrisório, tão insignificante, que a pessoa diga assim, eu sou milionária, o que é uma multa de R$500 para mim? Não é nada. Isso não vai me impedir, mas R$500 seria o suficiente, digamos assim, para que a gente pudesse fazer a recomposição desse dano. Mas eu não estaria garantindo a ideia do evitamento. Por quê? Porque a multa, ela tem esse caráter educativo, ela precisa ensinar o sujeito. Então, eu tive aqui um prejuízo, eu não quero mais sofrer esse prejuízo, eu aprendi que fazer isso não é bacana e que pode me gerar uma situação muito, muito negativa para a minha situação econômica. Então, agora eu vou tentar respeitar. Então, é preciso que haja essa consideração desses dois elementos, da recomposição e também da criação, né, de uma formação, de uma consciência ambiental que possa, de fato, impedir a prática. Porque senão a pessoa vai dizer assim, eu prefiro continuar pagando essa multinha aí de R$50, de R$100, isso aí para mim não é nada. E aí a gente não ter esse caráter educativo, a formação dessa consciência ambiental. Então é preciso levar em consideração esses dois elementos. Agora, se levar em consideração a situação econômica do infrator, não fere o princípio da isonomia, isso aí com certeza não fere, porque a gente não trata os iguais como iguais. Eu não tenho como, até porque seria impossível, né, que uma pessoa de baixa situação econômica, aquela pessoa que ganha um salário mínimo por mês, ela vai pagar uma multa milionária. Nem adianta a aplicação, né? Fica vazia. Da mesma forma que a gente esvazia o caráter punitivo, se a multa é baixa demais e o sujeito é muito rico, porque para ele aquilo ali não vai significar nada, da mesma forma, o que é que essa pessoa vai fazer para pagar essa multa altíssima, se ela não tem condição econômica para isso, né? Então, o que entra aí é o princípio da proporcionalidade. Lembrei agora de uma situação que o princípio da isonomia, né, fica bem claro. Eu tenho uma afilhada que fez o vestibular da URCA agora para direito e não passou, né? Não foi aprovada. E a média dela, a pontuação altíssima, né? Ela entraria tranquilamente se ela estivesse concorrendo dentro de uma vaga de cotas, né? A pessoa que entrou em primeiro lugar dentro das cotas, ela não tem um terço da pontuação da minha afilhada. Mas a gente está tratando de forma desigual. Por quê? Porque são pessoas de situações sociais diferentes. Então, o critério de avaliação de ingresso, ele é diferente. Isso fere o princípio da isonomia? Sabemos que não, né? Essa situação já chegou aos nossos tribunais superiores, né? Quando a gente discutiu essa perspectiva das cotas. E quantos outros exemplos a gente não poderia dar com relação a idoso, com relação a menor, né? Com relação, enfim, a pessoas em situação de desigualdade sendo tratadas de forma desigual. Então, o que deve entrar aí é o princípio da proporcionalidade, inclusive para a majoração. Tanto que o que mais acontece, Renê, é que quando essas multas elas são muito elevadas, né, muito altas, se recorre apresentando ali, né, elementos econômicos, né, elementos financeiros da vida do sujeito para dizer que não é possível, não é adequado. E também essa questão de que, olha, valor X a gente poderia pagar e ele é suficiente para recompor o dano. Isso em grau de recurso acontece e tem grande chance, né, de ser acatado. Mas ferir o princípio da isonomia, não. Porque vai entrar nessa questão da proporcionalidade. Tranquilo? Tranquilo, professora. Algo se relaciona nesse inciso 3 novamente, quanto à declaração de falência da empresa que foi multada?
Pois é, se tem declaração de falência, aí a gente volta lá para o artigo 4º, que a gente vai poder desconsiderar a personalidade jurídica e atingir o patrimônio pessoal dos sócios, do representante legal, dos acionistas, enfim, de quem for o responsável. Aí então, essa declaração de falência, ela já tem de existir antes da aplicação da multa, ou caso aconteça posterior, eu recebi uma multa aqui de 1 milhão, vou declarar falência, enfim, algo impede isso? Não, mas as circunstâncias, né, a história do princípio da realidade, isso vai ser apurado. Se perceber que é uma manobra, né, se percebe que é um subterfúgio para não pagar essa dívida, aliás, essa multa, corre-se, inclusive, o risco de responder por obstrução, né, do devido processo. Então, é preciso um acompanhamento jurídico para ver se, de fato, é uma saída adequada, ou se não vai acabar prejudicando ainda mais o sujeito. Muito bem. Mas, normalmente, o que a gente vê acontecer é isso, é que vai ser aplicada a teoria da despersonalidade, né, da pessoa jurídica, e se chegar ao patrimônio particular do sujeito. Seguindo. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as penas privativas de liberdade quando? E aí, gente, decore, memorize, se abrace, ame esse inciso 1. É só o que vai acontecer aqui ao longo dessa legislação. A maioria das penalidades previstas aqui na Lei de Crimes Ambientais, ela tem uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. É por isso que a gente praticamente não vê, né, caso de, fulano foi preso pela prática de um crime ambiental, foi condenado, né, pela prática de um crime ambiental a uma pena privativa de liberdade. Por que é que isso é raro? Porque a maioria das penalidades previstas na Lei 9.605, elas são inferiores a 4 anos. E se é inferior a 4 anos, a autoridade... Desculpa. A autoridade sempre poderá substituir, né, essa pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Lembrem daquele caráter pedagógico, né? À época da elaboração dessa norma, muito se discutiu isso, né? Essa questão de que a gente não pode tratar como criminoso, que muitas vezes a realização da prática de um crime contra o meio ambiente é muito mais por desconhecimento, por ausência de uma educação ambiental efetiva, é muitas vezes provocada por um sujeito que contribui para o crescimento econômico, para o desenvolvimento econômico do país, então não seria justo, não seria o adequado, isso muito, né, perpassou os debates na elaboração da norma. Então, por isso, a maioria das penalidades ela é realmente inferior a 4 anos, né, de pena privativa de liberdade. Por isso, não é que deve ser, é obrigado ser, a maioria aqui são 3 anos, né? Pena privativa de 3 anos. Então pronto, obrigatoriamente eu tenho que aplicar aqui a pena restritiva de direitos. Não é que seja obrigatório, mas é que é possível. E o nosso judiciário vem trabalhando especialmente dessa forma. Então, se pode substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, então se opta por restringir, né, por aplicar a restritiva. Não porque seja obrigatório, mas porque há essa possibilidade. Então, tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Primeira situação, né? Que na verdade são duas situações em um único inciso. Eu posso substituir a privativa de liberdade pela restritiva de direitos sempre que o crime for culposo e também sempre que a pena privativa de liberdade for inferior a 4 anos. Acho que alguém falou aqui. Foi impressão minha? Alguém levantou a mão? Eu, professora, novamente. Esses processos de direito ambiental seguem o mesmo rito dos demais, tipo oferecimento de denúncia, sim, resposta do acusado isso, e tudo, né? Isso, certo, aí o inciso 2, a gente pode substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos sempre que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do condenado, bem como os motivos e circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Foi isso que a gente acabou de falar sobre essa questão de proporcionalidade. Por isso que
como uma medida educativa, né? Porque que às vezes, professor, do valor de R$ 500 supriria a recomposição do dano, e, no entanto, eu vou pagar aqui R$ 1.500, né? Por que isso? Existe ali o caráter educativo, né? O exemplo que se dá à sociedade, o caráter de reprovabilidade do ato, né? Ele é muito reprovável. As pessoas precisam saber e dizer assim, nossa, que prejuízo financeiro, como isso é ruim, realmente é um prejuízo ao meio ambiente natural, eu não vou praticar isso, eu não vou mais reincidir nisso, porque de fato, então, quando a gente olha, né, para essas penas sendo substituídas, a privativa de liberdade pela restritiva de direitos, a gente precisa levar em consideração isso, né, o grau de culpabilidade, por isso que a conduta social do agente vai fazer toda a diferença, né? É uma pessoa que é um empresário, é um cara que contribui para o crescimento econômico, gera emprego, né, etc. Os antecedentes, aqui não se fala especificamente nos antecedentes na prática de crime ambiental, é bem verdade, mas isso também vai ser bastante considerado, né? O cara lá tem uma ficha inimaginável, infinita, né? De situações que envolvem prejuízos ao meio ambiente. Então, já está comprovado que não está sendo suficiente para garantir que ele tem consciência da reprovabilidade do seu ato, né? Essa questão da personalidade do condenado é muito criticada pela doutrina, né? Porque como é que eu vou saber se a personalidade, né, ela é adequada, ela não é adequada, é uma pessoa cuja personalidade demonstra quem somos nós, né? Nós, em maioria, nós somos leigos, nós somos senso comum, por mais que a gente tenha graduação em direito, pós-graduação em direito, dentro da psicologia, a gente não tem conhecimento suficiente para averiguar se essa personalidade, ela indica, né, que o sujeito não tem esse compromisso social, etc. Então, isso é super criticado e, por isso, nunca é apresentado como justificativa. O que mais a gente leva em consideração são os motivos e as circunstâncias do crime, né? Mas o importante aqui, quando a gente substitui a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a gente percebe que, embora o sujeito não perdeu a liberdade, mas ele ter esses direitos aqui restritos é suficiente para que a gente garanta que o Estado está deixando muito claro que essa ação que ele teve, ela é reprovada pelo Estado. E, por isso, ela pode ser evitada. Então, vai agir ali como uma prevenção. Por isso que o valor da multa, né, repito, a gente precisa ter esse cuidado, porque precisa se garantir, né, que está muito claro que há uma reprovação. É igual essa história de que o voto é obrigatório no Brasil. Que besteira, né? Que falácia. O que é que acontece se você não vota? Né? Você pagar uma multa de... Nem sei quanto é que está agora. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu não votei, acho que eu paguei uma multa de R$10 para poder receber. Isso é irrisório, isso não vai me fazer... ter medo, ter compromisso de ir lá e outra vez não acontecer, não faz falta, é muito tranquilo. Então, a gente precisa ter esse cuidado para que essa pena restritiva de direitos, quando a gente analisa... Você já imaginou se no caso de Brumadinho, né, nesse caso dos rompimentos das barreiras, né, que envolveu a Vale, envolveu a Samarco nesses últimos anos, você já imaginou, né, como que as pessoas que tiveram parentes falecidos, como que aquele dano irreparável à biodiversidade, né, ao meio ambiente natural, se a gente não leva em consideração essas circunstâncias, né, se a gente não leva em consideração os antecedentes, a culpabilidade, então é muito, 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 muito necessário levar tudo isso em consideração, tanto para a gente não prejudicar o crescimento econômico do país, né, punindo demasiadamente, por exemplo, de repente um empresário, alguém que de fato contribui para o crescimento econômico, a medida ali que aconteceu, o crime aconteceu, mas a gente precisa observar que esse sujeito não tem antecedentes, tem uma conduta social irretocável, né? A empresa respeita a legislação trabalhista, a empresa tem compromisso social, tem ações de garantia de meio ambiente, de proteção ao meio ambiente, né? E aí a gente percebe que, de fato, houve ali o desrespeito, houve o crime, mas todas essas circunstâncias demonstram de forma muito clara que
foi uma situação fortuita, digamos assim. E aí a pena restritiva de direito será suficiente para que a gente previna e para que a gente reprove, né, essa ação. Então, é muito nesse sentido, é muito essa lógica. Então, artigo 7º é outro para guardar no coração. Lembra desse período, gente? É pena inferior a 4 anos. Galera do que concurso, não me deixe mentir. Veja lá a quantidade de questão que vai aparecer para vocês, trazendo outros anos, né? Penas inferiores a 5 anos, penas inferiores a 3 anos, penas inferiores a 2 anos. Eles tentam confundir o candidato, né? Mudando aí o quantitativo. Então, são penas inferiores a 4 anos, tá bom? Não vamos esquecer. E as penas restritivas de direito vão ter a mesma duração que teria a pena privativa de liberdade, né? Seria uma pena privativa de liberdade de 2 anos, nós vamos aqui substituir por uma restritiva de direitos. Por quanto tempo eu vou ficar restrito aqui com esses meus direitos? Durante 2 anos, né? O mesmo período que seria a pena privativa de liberdade. Artigo 8º. Quais são as penas restritivas de direito? Prestação de serviço à comunidade, interdição temporária de direito e suspensão total ou parcial das atividades, né? Para as empresas isso é péssimo, prestação pecuniária e recolhimento domiciliar. Então, aqui no artigo 9º, né, a gente vai seguir 10, 11, 12, enfim, explicando cada uma dessas penas restritivas de direito. Então, vamos ver juntos. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas em parques, jardins, unidades de conservação e, no caso de dano da coisa particular, pública ou tombada, na restauração dessa quando é possível. Você está vendo de forma bem clara, gente, que aqui a gente está falando de pessoa física, né? Como é que você vai fazer a pessoa jurídica, ela ir até um parque, até um jardim público, até uma unidade de conservação, fazer tarefas gratuitas, né? Que normalmente envolvem serviços de limpeza pública, né? Restauração de canteiros, plantar árvores ou outro tipo de vegetação, enfim. E no caso de dano a coisa particular, se o sujeito pichou, né? Por exemplo, lá uma estátua local, à frente de um prédio, né? Independentemente dele ser tombado ou não, a gente sabe que o tombamento é ato meramente declarativo e não constitutivo. Então, eu posso muito bem aplicar a pena de que o sujeito vai ter agora que lavar, vai ter que pintar com as mesmas cores que estavam lá, vai ter que restaurar, né, sempre que for possível. E aí isso é a prestação de serviço à comunidade. E aqui a gente está falando especificamente de pessoa física. Vou já dizer como é que a pessoa jurídica vai fazer isso, né? Que vai envolver pecúnia. Mas a pessoa física, se é condenada a serviço de prestação a comunidades, é isso aí. Artigo 10. A pena de interdição temporária de direito é a proibição do condenado de contratar com o poder público, receber incentivo fiscal ou qualquer outro benefício, bem como participar de licitação pelo prazo de 5 anos, no caso dos crimes dolosos, e 3 anos no caso de crimes culposos. Pega esse artigo 10, sublinhe, grife, passe marca-texto, destaque se você está lendo aqui junto comigo no computador, mas esse artigo 10, ele é campeão de audiência, né? Quais são as penas? E aqui, obviamente, se aplica também às pessoas jurídicas, desse jeitinho que se aplica à pessoa física, né? A interdição temporária de direito é essa proibição de contratar com o poder público. Então, por exemplo, se eu queria participar de uma licitação, eu não posso mais participar. Se eu iria fazer um contrato de prestação de serviço, inclusive esses em que a licitação ela pode ser não obrigatória, eu já não posso mais contratar. Se eu ia receber um incentivo fiscal, né, se eu ia receber um benefício de uma política pública governamental, eu já não recebo, né? E aí a gente precisa lembrar disso, desses prazos, porque eles também mudam bastante para confundir os candidatos. Então, eu fico proibido de participar das licitações, de receber os incentivos fiscais, de contratar com o poder público durante 5 anos, se o crime foi praticado com dolo, e 3 anos se o crime foi praticado com culpa. Vocês devem estar pensando assim, Francilda, não tem muitas semanas que a gente estudou a responsabilidade civil pelo dano ambiental, e tu falou para a gente que a responsabilidade, no caso da prática de ilícito ambiental, é uma responsabilidade objetiva, que pouco importa se a pessoa agiu com dolo ou com culpa, ela vai ter que ressarcir, ela vai ter que pagar essa indenização.
e isso está corretíssimo, beleza e tal, porque isso a gente está no campo do ilícito civil, né? A responsabilidade ela é objetiva, independentemente de ter agido com dolo ou com culpa, se eu tenho nexo de causalidade, foi essa a ação do agente, o resultado foi o dano ambiental, eu já tenho a obrigação, a responsabilidade, né, de indenizar, enfim, de responder por isso civilmente. Aqui no âmbito penal, a gente vai lidar com dolo ou culpa, mas somente para essa questão aí da aplicação da majoração da penalidade, né? A responsabilidade civil, ela permanece objetiva. Isso é extremamente importante de ser ressaltado, né? Beleza, gente? Tranquilo? Então, artigo 10, isso que é interdição temporária de direitos. A suspensão de atividade será aplicada quando ela não estiver obedecendo às prescrições legais. Isso aqui é caso típico, gente, de licenciamento ambiental, né? Se acontece do licenciamento, né? Você tem lá a sua licença de operação, você tem uma licença de operação pelo prazo de 6 anos ou de 8 anos. Você sabe que o prazo máximo são 10 anos, né? E digamos que você tem lá uma licença de 8 anos e você ainda está no 5º ano de funcionamento. Porém, devido a uma fiscalização, né, uma visita lá dos órgãos, do órgão fiscalizador ambiental, se percebeu que você não está cumprindo as medidas lá da licença. Não é simplesmente ter a licença ela te autoriza a funcionar, ela te autoriza a operacionalizar, mas desde que sejam obedecidas a determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, caso que até caiu agora no concurso de magistratura do DF, né, que a empresa tinha essa licença, mas para que ela tivesse o direito de funcionar, era necessária a instalação de um determinado filtro que filtrava, né, os resíduos que seriam lançados no ar. E aí, por uma medida de economicidade, a empresa foi feita a denúncia ao órgão ambiental de que a empresa ela não ligava esse filtro, né? Porque se gastava bastante, etc., tinha um gasto maior de energia. Então, ela tinha a licença para funcionar, mas ela não cumpria os requisitos da licença. E aí, exatamente por isso, ela teve a aplicação desta penalidade, né? Da suspensão das atividades, até que se obedeça todas as circunstâncias que estão previstas lá na licença. E aí isso é um tipo de pena, estava se gerando dano ambiental, né? É um crime de poluição. Esse crime ele pode gerar pena privativa de liberdade de até 3 anos. Então, nesse caso, é inferior a 4 anos. Por isso que eu posso aplicar uma pena restritiva de direitos. De que tipo eu escolhi aqui? A suspensão das atividades. Tranquilo, gente? Percebe? Esse foi o gabarito lá do concurso de magistratura do DF. Não sei se vocês viram. Mas tranquilo, deu para entender a lógica, né? Você ia ter que resolver o caso, né? Então, nesse caso, você ia lembrar, a pena privativa de liberdade é inferior a 4 anos, eu posso aplicar uma pena restritiva de direitos. Nesse caso, como é uma questão que o crime ambiental ele acontece porque não se está sendo cumprido os requisitos da licença, eu vou suspender essas atividades, né? Por qual período? Pelo período que seria aplicada a pena privativa de liberdade, né? E posso também, né, colocar essa condição de que, se atendidos esses pressupostos, né, paga a indenização, a gente pode até rever, né, o tempo de duração da medida. Então, isso é péssimo, né? É aquele tipo de pena que dói muito no bolso. Quem é empresário, quem, enfim, tem algum negócio, sabe disso, né? Às vezes a gente lamenta os dias de feriado, que não está funcionando, porque aquilo ali já é complicado, já gera um aperto, né, financeiro. Você imagina ficar, por exemplo, com a atividade suspensa por 4 meses, por 6 meses, por 1 ano, né, por conta da pena de interdição de direitos. Então, ela é de suspensão da atividade. Ela é bem rigorosa, porque ela atinge aquilo que normalmente mais dói, né? A parte mais sensível do ser humano, o bolso. Pessoal, o Júlio acabou de entrar aqui com a gente. Júlio, bem-vindo. Como você está vendo, a gente está tratando da Lei 9.605. Inclusive, eu acho que você ajuda bastante a turma se você disponibilizar questões de concurso que envolvam aqui essa legislação, né? Principalmente quando estiver pertinho da AV2, para ajudar aí o pessoal a se preparar para a prova. E aí eu vou pedir que tu ligue tua câmera, né? Se apresente, fale aí com o pessoal quais são os horários que você está disponível, né?
quais são os dias da semana, deixa aí o teu contato de WhatsApp, e-mail, para que a turma possa entrar em contato contigo, tá bom? Então, Júlio, seja muito bem-vindo. A gente não tinha monitor e a partir de agora a gente tem, então vamos aproveitar. Fica à vontade. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Meu nome é Júlio, eu sou do 6º semestre da turma da noite. Ficarei com vocês aqui esse restinho de semestre, né, para a gente tirar qualquer dúvida que tiver, facilitar o máximo possível a vida de vocês nessa matéria de direito ambiental. Paguei ela semestre passado com a professora Francilda e é um prazer, assim, estar revisando mais uma vez esse ramo do direito que eu valorizo bastante. Então, sobre a monitoria, a gente pode, como o espaço de tempo é um pouco curto, a gente está praticamente no último mês de aula, a gente podia focar nos assuntos que vocês estão vendo agora. A professora me falou que vocês acabaram de ver princípios, licenciamento ambiental, e estão vendo agora crimes ambientais, se eu não me engano. Dessa forma, nossa monitoria funciona na segunda e na sexta. Os horários são de 13 às 17 horas, então, qualquer horário no período da tarde, vocês podem estar entrando em contato comigo. Peço que o líder de turma, se possível, eu não sei quem é, mas eu vou deixar meu WhatsApp aqui, para que o líder de turma entre em contato comigo, para que eu mande o link do grupo, para eu ficar mandando material para vocês. 9690-5989. Esse é meu WhatsApp. Se algum de vocês, porventura, tiver alguma dúvida mais urgente, pode entrar em contato direto, no privado, não tem problema. E amanhã, na sexta-feira, já tem monitoria. Para essa sexta, eu queria focar com vocês um assunto por vez. Como são assuntos complexos, eu vou deixar nessa sexta um material sobre princípios e um material sobre licenciamento ambiental. Uma coisa, assim, muito mais de apoio. Uma pesquisa rápida para vocês terem um norte do licenciamento e dos princípios ambientais. Também, junto com o material, vou deixar algumas questões sobre licenciamento ambiental. E se vocês tiverem alguma outra dúvida, entre em contato sobre qualquer assunto que tiverem visto no semestre que queiram sanar as dúvidas. Na semana que vem, na segunda e na sexta, a gente inicia o tema de crimes ambientais. Eu também vou deixar questões para vocês, vou deixar um material de apoio e, porventura, eu vou gravar uma resolução de questões ou até mesmo uma videoaula, se vocês tiverem a carência de revisar algum assunto específico, algum ponto específico, fiquem à vontade. Estou aqui mais para facilitar no que eu puder e vai ser um prazer ter vocês, assim, trabalhando sobre o direito ambiental. Valeu, Júlio, muito obrigada. Eu acho que tem tudo agora, gente, a turma é muito, muito boa, né? O desempenho na AV1 foi bem bacana, e agora para a AV2, com certeza, só vamos melhorar aí com seu apoio, viu, Júlio? Agradeço. E qualquer coisa, você também me passa o feedback, me diz assim, né? Professor, eu estou percebendo que a turma está com mais dificuldade nisso, enfim, a gente vai também trabalhando junto. Eu posso disponibilizar para o Júlio materiais para ele trabalhar junto com vocês. O importante é que dê tudo certo, né? Que a gente consiga o máximo de compreensão aí com relação à disciplina. Obrigadão, viu, Júlio? Valeu. Gente, como são... Satisfação, professor. Como já são 9h30, eu vou fazer aqui a frequência, e aí a gente vai combinar dessa forma. Eu vou deixar para vocês as questões hoje à tarde, falta pouco para a gente terminar aqui essa legislação. Na terça-feira de manhã, a gente resolve essas questões e finalizamos aí Lei de Crimes Ambientais, e acredito que ainda dá tempo a gente começar Política Nacional de Resíduos Sólidos. Se não, a gente começa na quarta, né? O importante é que a gente veja tudo com muita calma, porque é um conteúdo extremamente importante. Tranquilo? Beleza? Posso fazer a frequência? Pois bora nós. Álvaro. Álvaro Rodrigues. Eu chamei Álvaro Batista, né? Álvaro Rodrigues. Amanda Cristina. Ana Eveline, Ana Kelly. Presente, professora. Ana Sulamita. Beatriz.
Brenda, Bruna, Kaique, Camila, Davi, Ellen, Eloy, Felipe Claudiano, Felipe. Presente, professora. Francilene, Francisco Artaniel. Presente, professor. Geisa, Heloísa, Hermínia, Hugo, Igor Xenofonte, Isaías, Jaísa, João Paulo Matias, José Leite, Júlia, Juliana, Kátia Kelly, Leonardo Alves, Lívia Cordeiro, Lívia Pinheiro, Marcela Virgínia, Maria Inaciária, Maria Milene, Maria Vitória, Riolando, Roberlânia, Presente. Rosa, Sandy Ellen, Presente. Sandy, Tainara, Valdemar, Presente. Valdemar. Presente. Valdemar Renê. Valdemira. Presente, professora. Vitória Yasmin e William. Professor William não pôde estar na aula hoje, tá? Aí, Tudo bem. ele me avisou. Gente, bom dia. Até semana que vem. À tarde, quando eu deixar as questões para vocês, eu aviso no grupo da turma, tá bom? Abraço.